apesar da gente ter um déficit muito grande de mão de obra hoje, cada dia tá pior. Isso aí tá a gente tem que falar sobre esse assunto. Isso aí tem que falar, tá? Isso aí tá machucando demais o nosso mercado, tá impedindo o nosso mercado de crescer mais. Mas também a gente vê o seguinte, tá criando uma nova geração de profissionais com um pouco mais de visão, que estão tendo estrutura menores, mas porém mais rentáveis. Diferente dos caras que cresciam muito e depois quebravam, que aconteceu isso muito na minha época. O cara crescia, como eu cresci 2 vezes, quebrei de uma hora para outra. Por quê? Não tinha ninguém para te ajudar, era você e você. Hoje tem lá, a tua mentoria, o meu treinamento. Cara, se a gente vê a quantidade de informação que tem... Hoje tem mais gestão. Muito mais gestão. O pessoal não tinha, talvez, esse ensinamento de gestão, né? Sim. Porque, assim, o que eu falo que a gente já abriu mais de 15 empresas. Porque eu falo que mais de 15 ex-funcionários hoje são donos de empresa, né? Eu brinco. Mas alguns aprenderam. Outros eram ótimos instaladores e viraram empresários, só que continuaram como instaladores. Então, a mentalidade faz quebrar, né? Isso aí. Porque o cara... Eu fui um desses. Eu, com 18 anos, achava que já estava dando dinheiro pro meu patrão e fui abrir uma empresa. Aí que é onde filho chora, a mãe não vê, né? Aí eu fui... Sabe o que era fluxo de caixa, DRE, conta fixa, conta variável. E eu falei assim, putz, eu não sabia nada disso. Eu só era um ótimo instalador. Eu achava que era fácil, né? Aí peguei 5 cheques aqui na mão. O que eu faço com esses cheques aqui, né? Tô rico, né? Vou gastar. Então, assim, a gente... Aí, na escola, você falou lá no início, a gente não aprende isso na escola. Não. A gente não tem educação financeira. Até hoje a gente não aprende a ser empresário. Não aprende. Com 18 anos, o Itaú te dá lá 2 mil de crédito, em 3 meses você tá com o nome sujo. Isso assim que funciona, entendeu? Exatamente. Então, a gente não aprende isso, mas hoje a gente tem cursos, a gente tem profissionais no nosso setor que ensinam um pouco mais sobre gestão. Por isso que essa nova safra que você falou é uma nova safra de melhores empreendedores. Isso é verdade. Com certeza. Só que esses empreendedores estão com a falta de mão de obra qualificada. Isso aí tá difícil. Isso que eu ia te perguntar. Nos seus cursos, eu vejo que tem muito dono de empresa que tá lá. Sim. Mas tem a falta de profissionais, tipo assim, eu sou... eu era cobrador de ônibus, agora eu quero ser vidraceiro. Antigamente, quando a gente tinha aquela época do sapateiro, né? Um cara que trabalhava na locadora de fita, que algumas profissões que meio que acabaram, a gente teve muita gente que foi para a área de serviço. Isso. Agora, hoje os caras querem ser tudo digital, não quer mais trabalhar. Eu tô perdendo funcionário pro Uber, porque um ajudante ganha a mesma coisa que um cara de Uber, entendeu? Se alugar um carro, tira 4 conto, limpo, ele tira 1.860. Então, eu tô com uma dificuldade muito grande de mão de obra. O que você vê nos seus cursos, assim... Tem mais gente que é dono da empresa mesmo, ou funcionários de uma empresa específica, do que pessoas novas, tipo, querendo entrar no nosso setor, porque antigamente tinha mais isso. Gente, muito mais. Ó, é interessante que eu vou falar de 2 épocas. É um panorama legal isso. É um panorama interessante. 2 épocas. Quando a gente estava falando lá de 2018 a 2020, 2021, a gente tinha muito o cara que estava fazendo curso com a gente para virar um profissional liberal ali, para ele trabalhar por conta própria. Tá? Que ele era um funcionário de uma empresa, mas queria ser dono de empresa. Mas aí que é interessante, o Daniel. Vieram muitos, eu treinei muito de ter numa aula, numa turma, 16 alunos, 8 era de segmentos que não tinha nada a ver com vidro. Policial militar, enfermeiro, o cara que trabalhava com logística, o cara que era pedreiro, que era gesseiro, fazendo curso de vidro e alumínio. Porque o cara estava dentro de uma obra, ou o cara queria fazer uma renda extra, e ele viu que o vidro e o alumínio estava... Eu conheci um bombeiro que fazia sacada, velho. Isso, tudo. E aí, isso veio nessa pegada até 2000, até ali a pandemia. Hoje eu estou vendo um pouco mais as empresas fazerem o seguinte. As empresas tem essa ainda o cara que está fazendo carreira solo. Esse cara da carreira solo, ele não vai trabalhar para ninguém. Que ele já deixou muito claro quando ele entrou no curso que ele foi ali para trabalhar por conta própria. Tá? E tem o cara hoje que a gente está vendo que está chegando lá e está levando muito colaborador. Esse já entendeu como é que funciona, está qualificando e entendeu o seguinte, se ele não qualificar, se ele não treinar, ele não tem mão de obra. Então ele está fazendo o quê? Uma seleção das pessoas que têm a predisposição de trabalhar, querem trabalhar e são proativas e eles estão mandando para o curso. Esses caras estão rendendo muito. Foi qualificação de equipe interna, né? Equipe interna. E esses caras estão rendendo muito. Se esse cara vai ficar até o final, eu não sei. Mas eles estão conseguindo reter uma quantidade interessante de profissionais.
mas ainda a gente já tem um número muito grande de pessoas que querem trabalhar por conta própria. E aí fica até uma dica para quem está ouvindo a gente. Será que o caminho é sempre trabalhar por conta própria? Porque hoje, cada dia mais, nós seremos prestadores de serviço PJ. Isso é um caminho que não tem volta. Eu fui no médico outro dia, a médica falou que ele era PJ. Isso. A médica, assim, no hospital, no plano de saúde lá. Isso aí. Disse, não, eu sou PJ. Eu emito Exatamente. nota fiscal para o hospital. E aí, olha que interessante, nós estamos indo para um caminho sem volta, que eu acho bom, o PJ, eu gosto da ideia do PJ, só que o cara, para ser PJ, ele precisa entender o seguinte, ele tem que ter compromisso, ele tem que ser sério, tá? Porque assim, hoje eu sou um PJ, e todas as empresas na qual eu trabalho, e sempre trabalhei, sempre fiz isso, é seriedade. Eu entro ali, é igual uma farda. Eu visto a camisa do cara, eu sou o cara. Eu represento a empresa dele. Isso. Então, assim, Ricardo, você trabalhou amanhã para outra empresa. Na outra empresa eu vou representar a camisa daquele cara. Então, assim, não é chegar lá só ganhar o dinheiro como PJ. É você ser o parceiro do cara e crescer junto com ele. Se você fizer isso, nessa demanda que a gente tem de mão de obra, cara, nunca faltou serviço pra gente. Nunca. O nosso mercado, eu digo que é um dos mercados mais abençoados do país. Nunca vai falar.